Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aqui que tem novidade, tem jogador chegando do Vasco e muito mais. Tem Edmundo falando também do clássico contra o Flamengo. Então, ficou interessado, assiste esse vídeo até o final. O Vasco não tem novidade sobre o atacante meia para substituir o Paulinho. Nando, tá rolando uma baita queda de braço entre 777 e Ramon Dias barra Alexandre Matos em relação a reforços. O que eu posso contar para vocês é sobre quem não vem. O Lincoln Henrique, já havia descartado para vocês, está indo para o Red Bull Bragantino. O Alisson, que foi especulado como possível reforço do Vasco, também não vem. Patrick, jogador do Audax, também está descartado. Matheus Rossetto, do Atlanta United, também não vem. Enfim, pode até pintar alguém, mas não é uma operação simples. O processo de convencimento interno é difícil de aparecer. É porque essa empresa 777, vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários. Parece que os caras não querem trazer ninguém, que é para querer jogar os meninos da base e lucrar em cima. Deixa aqui nos comentários se vocês pensam assim também, dessa forma. Bom, vamos lá, o Marcos Martins. Fala, Nicola, excelente trabalho, sempre obrigado, cara. O Vasco perdeu o Lincoln Henrique. Não, a informação que eu tenho, não há possibilidade de atravessar o negócio com o Red Bull Bragantino. Marcos, não fazia parte dos planos do Vasco. Dizer que o Vasco perdeu, acho que é meio equivocado, porque eu ontem tinha mandado mensagem para uma pessoa do Vasco, perguntaram, vocês querem? Não, não queremos, Nicola, esquece. Tá? Então, não fazia parte dos planos. E aí, esse é o ponto, né? O Ramon Dias e o Alexandre Matos, eles têm convicção de que o Vasco precisa de mais reforços no plural, alguns reforços. Tudo para que o Vasco possa ter um time competitivo, que brigue por títulos. O pessoal da 777 pensa diferente e entende que não há necessidade de mais reforços. Que a ideia é ver como esses jogadores atuais se saem, dar oportunidade para os atletas da base, até para que eles possam ser vendidos. Enfim, a impressão que eu tenho é clara, de que a 777 está poupando grana, ainda que isso custe ao Vasco a chance de brigar por títulos ou qualquer coisa do gênero, tá? Fala uma notícia boa do meu Vasco, comédia sem fim, boa, cara. Deixa eu pensar, porque tá difícil, meu. Eu adoro o Vasco, mas tá complicado de trazer notícia boa, meu. Tá complicado sim, porque essa empresa não quer trazer jogadores para o Vasco. Tá complicado porque essa empresa não pensa em um Vasco competitivo. Tá complicado porque essa empresa não pensa em títulos. Para elas, tanto faz o Vasco ser campeão como ser rebaixado. Se eles conseguirem vender jogador, para eles está bom. O Vasco caiu em uma furada. Deixa aqui nos comentários se vocês pensam assim dessa forma também. O Vasco caiu em uma furada com uma empresa dessa, que só quer lucrar em cima e não quer montar um time competitivo para que a gente possa disputar títulos. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Ontem o Edmundo foi bem duro na crítica a 777. E aí o que eu posso contar em cima disso, eu nem falei em vídeo ainda, mas é legal para vocês terem aí de feedback. A nova diretoria da associação, que é liderada pelo Pedrinho, tem tido nenhuma voz no departamento de futebol. A 777 excluiu de maneira ímpar o Pedrinho. E o Pedrinho está bem frustrado com isso, né? Ele nunca imaginou que teria tão pouco espaço. Se a 777 voltar a vacilar em 2024, como fez em 2023, na era Jorge Salgado, com atraso nos aportes financeiros, 777 vai correr o risco de perder o controle do futebol do Vasco. Tá? Existem no contrato cláusulas que permitem ao Vasco mandar um primeiro alerta e depois até retomar o controle do futebol. Se o Jorge Salgado lá atrás permitiu ou fez concessões, o Pedrinho não fará, tá? O Pedrinho tá bem desapontado com o modus operandi da 777. Eu, se fosse torcedor do Vasco, estaria tão na bronca quanto. Acho que são caras de um trabalho bem ruim. Marcos Martins, boa noite. Pois é, ó, aí é que tá. O Pedrinho ainda pode conseguir salvar o Vasco dessa empresa. Caso lá atrás já teve um atraso de pagamentos. Então já recebeu um alerta, né? Então dessa vez agora, se tiver um atraso de pagamento, se tiver na cláusula lá, o Pedrinho pode usar a cláusula e tomar o controle de futebol novamente, assim como o Nicola falou. Romper aí essa draga que é uma empresa dessa, só sugando o time do Vasco e trazendo poucas coisas de benefícios para o clube, né? Então o Pedrinho já está atento aí, eles estão
vacilando com o Pedrinho, mas que isso pode ser benéfico para o Vasco futuramente, caso o Pedrinho tenha punho e consiga retomar o Vasco de volta, né? Boa noite, Nicola, parabéns pelas informações sobre a 777. Acho que o torcedor vascaíno está sendo antecipado nas reclamações? Não. Eu compreendo em gênero, número e grau, é absolutamente frustrante saber que a 777, desde que assumiu o controle do clube, faturou 230 milhões em vendas e gastou 180 milhões com contratações, ou seja, superávit de 50 milhões. E tudo que o torcedor do Vasco queria era o contrário, que fosse uma 777 colocando muito mais dinheiro do que tirando. Tá? Então, se fosse vascaíno, estaria pistolaço. Aí eles contratam o Alexandre Matos e não dão autonomia para o Matos contratar. Pois é, pessoal. Os caras contrataram o Alexandre Matos para o Alexandre Matos ir atrás de reforços, aí não dá autonomia para o cara fazer as contratações, nem dá o dinheiro para o cara fazer as contratações. Ele queria trazer o Coediá e os caras disseram, não, tá velho, não pode. Então, para que contratou os caras? Porque você mesmo não foi lá e contratou os jogadores que vocês queriam. Trouxeram um cara, deram esperança para nós vascaínos, agora o cara vai conseguir trazer jogadores. Na hora que o cara quer trazer um jogador, não, isso aí não dá, isso aí tá caro. Não, isso aí não dá, isso aí tá velho. Não, isso aí não dá, tem um garoto da base que pode suprir essas necessidades. Aí fica complicado, porque trouxe uma esperança pra gente, a gente achava que as coisas iam melhorar e tá a mesma draga aí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que foi que o Edmundo falou sobre esse clássico contra o Flamengo. Vamos olhar aqui. Flamengo e Vasco da Gama no Maracanã. E o clima não tá daqueles, né? Não tá daqueles, a gente já vê pelo chat aqui. Obrigado a todo mundo que tá chegando. Obrigado a todo mundo que tá aqui mandando mensagem, até antes da live. Deixa o like, se inscreve no canal aí, né? Bom, boa noite, Edmundo. O clima, pelo que eu tô vendo, é muito pessimismo, né? Muita gente com medo, etc. Alguns falando para entrar com o time reserva logo, porque não vai dar. Tem gente já entregando os pontos antes do jogo. Mas, assim, é um desânimo que o pessoal já lembra do ano passado também, né, Edmundo? Boa noite para você, cara. Bom, Gui, eu não sou da parte pessimista da história, não. Eu sou da parte otimista, bem otimista, para falar a verdade. Já vi esse clássico por milhares de vezes, né? Como torcedor, depois como atleta, depois como comentarista, agora aqui no canal. Muitas vezes vi o time pior naquela ocasião, né? Eu digo, por características individuais, vencer esse clássico. Vi muitos atletas se consagrarem nesse clássico, vi outros diminuírem o seu prestígio no clube, seja ou no Vasco ou no Flamengo, por uma atuação ruim nesse clássico. Eu já vi de tudo. Então, não sou daquela parte de que já perdeu e que já pode dar o título para o adversário. Muito pelo contrário. Eu acho que são dois gigantes, duas camisas pesadíssimas, e que tudo pode acontecer. Só que, depois do jogo do Vasco, vieram os jogos do Flamengo à noite, na mesma quarta-feira, e do Fluminense na quinta. O Fluminense voltou aos treinamentos no dia 25 de janeiro. E ontem foi dia 1º, né? Quinta-feira. São 6 dias após o retorno desses atletas, das suas merecidas férias, o Fluminense voltou com o seu time inteiro titular e goleou o Bangu por 4-1, saiu perdendo. Tem todas as questões. O Flamengo fez uma pré-temporada nos Estados Unidos, também voltou com 90% dos seus titulares, poderia até dizer 100, mas hoje, por incrível que pareça, o Gabigol e o Bruno Henrique são reservas no time do Tite. Também fizeram uma atuação tranquila, venceram com uma certa facilidade um time que empatou com o Vasco, o Sampaio Corrêa. Aonde eu quero chegar? Na pré-temporada. O Vasco fez uma péssima pré-temporada, na minha opinião. E a ideia do Ramon Dias, pior ainda, de botar reservas e mesclar, achando que o time dele está pronto. Não está pronto. A prova foi esse último jogo, esses últimos jogos, né? Contra o Bangu e
e contra o Nova Iguaçu. O time não está pronto. Pois é, pessoal, tá aí as palavras de Edmundo, né? Eu deixei passar aí porque eu quero falar um pouco sobre isso. O Ramon Dias também, ele deu uns vacilos, né? Teve azar de perder 3 bons jogadores, né? O Marlon Gomes, o Peck e o Paulinho por lesão, né? Os outros 2 foram contratações, foram vendidos. Mas o que deixa a gente mais intrigado é porque o Ramon Dias ele não conseguiu ainda dar uma sequência ao time titular. Certo? Se vocês me entendem, ele voltou da pré-temporada, deu uma mesclada no time, jogou aparentemente o time titular contra o Nova Iguaçu, sofreu empate, perdeu o Paulinho, sofreu empate com 1 a menos, tudo ok. Só que no jogo seguinte ele deu uma mesclada, deixou o Paer na reserva, deixou o Verrete na reserva, deu uma mesclada e o Vasco acabou perdendo, né, também. Então, com uma história que estava poupando jogadores para o Clássico, só que vai chegar agora no Clássico, não vai ter o time, a gente não vai saber qual é o time titular, se tem algo mesclando ali, tudo mais, né? Lógico, vai ter alguém para ter que substituir o Paulinho, mas ele não deu sequência a esse time, né? Ele acha que o time, na cabeça dele, o time dele está pronto para enfrentar o Clássico, está pronto para fazer sequência de jogos, mas só que a gente, torcedor, ainda não viu a sequência de jogos do Vasco. O primeiro jogo que o Vasco teve com o time titular, teve 1 a menos, saiu o melhor jogador e a gente empatou com o Nova Iguaçu. Então, se você for ver, né, o time titular não tá bom. Por que eu digo isso? Porque o interessante é que quando a gente estava com 1 a menos, a gente estava jogando bem. Quando o time do Iguaçu teve um cara expulso, se engualhou. O futebol dos caras melhoraram, né? Então, não dá para entender essa situação, né? Então, temos que ver aí como é que vai ficar essa história aí do time do Vasco. Agora vai enfrentar logo, vai ter um novo jogo com um novo time, né? Porque teve aquela contra o Nova Iguaçu, teve uma pausa, deu uma mesclada e agora vai voltar um time titular que vai enfrentar um dos times mais bem estruturados que está tendo no momento. Será que o Vasco tem time para ganhar? Será que o Vasco tem time para empatar ou o Vasco vai perder? A gente ainda não sabe, é uma incógnita, porque a gente vê que clássico é clássico, né? O ano passado, no segundo turno, a gente vendeu caro uma derrota que infelizmente por uma falha, né? A gente vendeu caro aquela derrota no finalzinho, dava para ter segurado o empate, mas infelizmente saiu. Mas a gente tem que analisar agora, temos que ver como é que vai se sair o Vasco nesse jogo. Tá tendo muito pessimismo, né? Por quê? Esse pessimismo tá tendo porque a gente não tem um time titular ainda. A gente não sabe qual é o time titular do Ramon Dias, a gente não viu a sequência desse time titular, né? Nossa, inventou Nova Iguaçu, deu um empate, não, mas aí tá começando agora. O próximo jogo já teria que ter o time titular para continuar o entrosamento, não teve uma mesclada, né? Foi um time meio que alternativo, então não se saiu bem, perdeu e agora vai enfrentar um Flamengo, né? Aí no domingo, amanhã. Então fica um pouco mais complicado a gente ter aquele negócio, vamos vencer, vamos jogar bem, o time do Vasco tá bom, mas infelizmente as coisas, o Ramon Dias não tem demonstrado que tá seguro ali, né? Na mente dele, certamente ele pode ter o time titular, mas só que a gente não sabe como é que esse time tá jogando. Então, a gente tá torcendo que dê certo, porque a gente torce pro time, a gente quer que o time seja bem, mas a gente não torce sabendo que, não, vai dar certo. Vamos torcer que vai dar bom. Vai ser ali sofrido 1 a 0 para nós, sofrido 0 a 0, sofrido 1 a 0 para eles. A gente não sabe. Porque a gente não sabe como é que esse time tá jogando, esse time titular tá jogando. Porque se esse time titular, do jeito que jogou contra o Nova Iguaçu, for jogar com um time como esse, certamente vai perder, né? Então a gente não sabe como é que o time tá jogando. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham a respeito sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!